Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Oldemar Teixeira e Rosângela Siqueira, criadores da Poltrona 1, empresa pioneira no segmento de franquias de turismo. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar junto com a Isto É, Sua História, para conversarmos sobre toda uma trajetória que marcou o turismo no ramo de franquias. E como que surgiu essa trajetória? Me fala um pouquinho do começo. Existem dois períodos de tempo, um que é marcado pela minha presença e outro que é marcado pela presença dela, que é da metade para cá. O início começou numa viagem à Europa, quando eu fiz minha primeira viagem em 1990 e voltei maravilhado com o que eu vi. E aí ele veio um choque de cultura e quando eu cheguei no Brasil, abri um dos jornais ícones do Brasil na época, aqui em São Paulo, e tinha uma propaganda publicitária de meia página em que se oferecia a oportunidade de ser franqueado da primeira franquia de turismo no Brasil, a Poltrona 1. Eu comprei o nome, porque Poltrona 1 ele fala por si só, tem tudo a ver com o turismo e com a inovação, com o número 1, o primeiro lugar. E eu os procurei e fui o terceiro franqueado da marca. E em seguida veio o Plano Collor. O Plano Collor fez alterações drásticas no Brasil, o franqueador quebrou e eu comprei a marca e me tornei o franqueador. Isso aconteceu em 94, mais ou menos, e aí começou uma nova trajetória. Naquela época, a gente já sentia que vender passagem aérea era um mico, porque já estava indo para a mão do consumidor o produto, como hoje. Certo. Eu não estava satisfeito com aquele panorama de se vender passagem aérea, você disputar comissões para ganhar uma conta corrente. E aí eu tive a ideia de fazer algo diferente. Eu pensei, eu vou me diferenciar de todo esse público, de todo esse mercado, e vou fretar avião para fazer voo panorâmico. Mas ao mesmo tempo eu pensei, se eu fretar aqui na minha cidade, que era Curitiba, passou a ser a sede de São Paulo para lá, um avião monomotor ou de 4 lugares, eu não tenho escala, não tem volume. Tá. Então aquela ideia também não me satisfez, até que eu evoluí para fretar um avião a jato. E na época a TAM estava emergindo como a primeira do mundo em qualidade. O avião que ela usava ainda não tinha sido defenestrado do mercado, era tido como o melhor, que era o Fokker 100. E eu apresentei a ideia para a TAM de fretar o avião a jato deles de 108 lugares para fazer voo panorâmico. E a TAM era administrada por um profissional de alta competência, que era o braço direito do comandante Rolim, o Sr. Falco, um dos profissionais mais competentes que o turismo já gerou. E numa reunião que nós fizemos com ele em São Paulo, para apresentar o projeto em 94, ele nos ouviu e naquela época eu era, vamos exemplificar corretamente, eu era o cocô da pulga do cachorro. Eu não era ninguém. Eu não tinha cadastro, eu não tinha histórico, eu não tinha crédito. Tinha ideia. Certo. Ele olhou para mim e falou, eu aprovo a tua ideia. Você é cadastrado na TAM? Eu falei, não. Então eu te dou 1 semana para você se cadastrar e eu vou fretar o avião para você. Eu me cadastrei e foi assim que começou a nossa história, em que a marca foi catapultada para a mídia e apareceu. Nós fretamos o Fokker 100 da TAM por 4 anos. Fizemos voos em Curitiba, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza e Porto Alegre. Só não fizemos nas cidades mais lindas do Brasil, com um litoral fantástico, que são Rio de Janeiro e Florianópolis, por uma questão logística. Sim. E esse projeto foi um sucesso. A mídia nos apoiou com informes publicitários gratuitos, matérias jornalísticas, né? A mídia, principalmente de Salvador e de Curitiba, nos deram um grande apoio. E com isso a nossa marca ficou conhecida e virou uma franqueadora de sucesso. Aí aconteceu no dia 31 de outubro de 97, data do meu aniversário, um acidente com a TAM, em que o Fokker 100
decolou de Congonhas para Santos Dumont e caiu no Jabaquara. Tem uma história muito curiosa com esse acidente, porque um mês antes eu havia falado com a diretoria da TAM, eu já não era mais a pulga, eu era já um carrapato mais crescidinho. Eu havia falado com a diretoria da TAM que eu gostaria que aquele avião, que era um avião azul, pintado com a inscrição Number One, porque a TAM foi escolhida como a número 1 do mundo, e a nossa empresa é a Poltrona 1, então tinha tudo a ver. E a nossa cor era azul e amarela, igual a inscrição que estava no avião, igual essa inscrição que está aqui. Fosse o nosso avião, a aeronave que fizesse todos os nossos voos. Eles aprovaram, desde que nós programássemos com antecedência. Então nós fizemos um voo com essa aeronave em Porto Alegre, corporativo, uma premiação de uma empresa que nos contratou para premiar os funcionários por performance, 15 dias antes do 31 de outubro. E esse mesmo avião, essa mesma aeronave, foi a aeronave que caiu em Jabaquara. Nós poderíamos estar nela 15 dias antes e tudo teria acabado. E nós não estaríamos aqui. Mas, 3 dias depois, fizemos um voo em Salvador, para uma escola, lotado. Foi feita uma homenagem ao comandante. E encerrou-se esse projeto chamado Voo Verde. Era um voo ecológico, em que nós voávamos sobre o litoral das cidades, falando da ecologia, da Mata Atlântica, da preservação, coisa que hoje é alvo de matéria e muita informação para o público, né? Era algo pioneiro, né? Para a época. Pioneiro. Foi pioneiro. E era eu que ia falando, na maioria dos voos, na aeronave, explicando sobre a ecologia da Mata Atlântica, a necessidade de preservação. Então, esse projeto acabou no dia... Começou em 4 de novembro de 94 e acabou em 3 de novembro de 97. A partir daí também não foi mais possível realizá-lo, porque o esquema de malha aérea da companhia mudou e não existia mais tempo de solo livre para você fretar. O avião, para ser econômico, tinha que descer, limpar, sanitizar e voar. Então não foi mais possível fazer o voo. E aí continuamos com a nossa trajetória. Eu vim a São Paulo assumir uma das franquias, que eu já era franqueador, e resolvi contratar uma consultoria de franchising para formatar uma ideia que eu tinha, que na época não existia, mais uma ideia nova, que era o home office. Então, em 97, eu chamei uma empresa especializada de São Paulo, que formatou o primeiro home office do Brasil. Eu tive essa ideia quando fui visitado por um par de vendedores de cartão de crédito em Curitiba. Naquela época não era como hoje, que você pede o teu cartão no aplicativo. Sim. Ou para o teu gerente. Naquela época eles tinham que vender a ideia de você ter um cartão. E eles vieram me visitar em 2 pessoas e eu perguntei: onde é que é o escritório de vocês? Eles eram uma multinacional, cartão de crédito. Eles falaram: não temos escritório. A gente é home office. A gente é volante. Eu pensei, mas por que eu vou continuar com o Elefante Branco, que é uma agência de viagens, com toda essa estrutura, se eu também posso ser home office? E aí criamos o home office no turismo no Brasil. Então a Poltrona 1 ela é criadora do sistema de franquias em 90 para 91 e é criadora do home office no Brasil de 96 para 97. Só que o home office foi criado e demorou muito para emplacar. Sim. Porque naquela época as pessoas pensavam muito em ter credibilidade. Elas queriam loja física, exposição na rua. Demorou muito. Para você ter uma ideia, passou 10 anos para o home office emplacar. E ele só veio ser uma mania aceita, no sentido positivo, com a pandemia. Sim. Agora a pandemia transformou o home office num modus operandi que todo mundo aceita e quem não for home office está fora do contexto. Isso aconteceu em 97. Mas nós temos uma coisa muito curiosa, Sérgio, que é uma síndrome ligada aos anos redondos.
Fala mais um pouquinho sobre isso. Como assim? Anos Redondos significa que em 90 a Poltrona 1 foi criada. Foi a primeira franquia de turismo brasileira. Em 2000, que é um ano redondo, nós tivemos uma pseudo-quebra, que foi um drama para nós, porque ela interrompeu uma fase de crescimento. Eu tive a péssima ideia, depois de 2 ideias espetaculares, de dar crédito para o franqueado. E aí o franqueado vendia para as empresas não pagavam, o franqueado não pagava e eu fiquei com a responsabilidade de pagar. Nós levamos aproximadamente 5 anos para restabelecer o crédito, por uma questão de postura, mas aí entrou no ar e nós não quebramos por causa de uma pessoa que passou a fazer parte da segunda metade da empresa, que é a Rosângela, que está aqui. E fui eu. Eu fui bancária por uma década. O Demar, na realidade, ele é cliente do banco, né? Sim. E ele falou das ideias dele, eu me apaixonei pelo turismo, né? Tudo. O que eu fiz? Eu pedi a conta do meu emprego. Né? Na realidade, pedi para me mandar embora, né? Certo. Saí com todo o meu acerto e investi na Poltrona 1. E você nunca tinha nenhuma vivência em turismo? Nada. Mas eu acreditava, admirava o projeto, né? Sim. E foi fantástico. Porque daí, além de entrar como sócia, hoje nós somos casados. Marido e mulher, né? Ótimo. Então foi muito bom, sabe? Assim, eu não me arrependo em nenhum momento, porque o banco foi excelente para mim, né? Mas assim, até aquele momento. Mas eu não queria mais. Porque o banco ele era bom, mas assim, esses empregos de banco, eles sugam demais. Então é muita responsabilidade para pouco dinheiro. Então você se mata de trabalhar e às vezes não é nem reconhecido, né? E eu não queria isso para mim. Falei, não, eu quero liberdade, poder ter meu horário flexível, poder viajar, conhecer. Era um sonho desde menina, né? E daí eu consegui realizar com ele. Ótimo. E foi aí que eu entrei na história. E aí entrou a segunda fase. Sim. Então nós começamos a trabalhar juntos de 2000 em diante, 10 anos após. E nessa fase durou de 2000 a 2010. E aí, rapaz, chegou outro ano redondo. Novamente. O que aconteceu? Eu tenho uma formação musical, que é meu hobby. Eu sou engenheiro por profissão. Abandonei a engenharia. Ao invés de construir casas, hoje eu construo sonhos. Né? Certo. Realizo desejos das pessoas de viajar, que é a coisa mais gostosa do mundo. Então, eu abandonei a engenharia para ser profissional de turismo. Eu costumo dizer que o turismo tem um lema. Diga sim às drogas. Entre para o turismo. Você não sai mais. É uma droga positiva. E aí, o que aconteceu? Eu deixei a engenharia, fui para o turismo, mas eu tinha formação musical. Eu estudei violão clássico, eu estudei música coral, eu fui presidente do coral do Teatro Guaíra em Curitiba, fizemos grandes obras como Messias de Handel, cantatas, obras de Mozart, como A Flauta Mágica, que é uma ópera. Eu tinha aquilo comigo e eu e ela nos apaixonamos pelo tango argentino, que é uma música muito forte, um ritmo muito marcado, com muita história, com muita força cultural. E o povo argentino sabe que é fantástico. E nós, por conta disso, fomos 20 vezes a Buenos Aires, nos submergimos nesse mundo e eu decidi ser produtor de eventos. E eu consegui a concessão do governo argentino de ser o master único no Brasil para ser o produtor do Rock in Rio do tango, que seria o Mundial de Tango brasileiro. Fizemos um Mundial espetacular em 2005 e outro espetacular em 2010. Só que em 2010, que é um ano redondo, subiu à cabeça o desejo de produzir demais. Nós fizemos um mega evento, que foi um sucesso técnico e foi um desastre financeiro. Porque 3 meses antes, o governo argentino me chamou e disse: você não pode usar esse nome mundial,
de tango. Esse é nosso. Você tem que usar qualquer nome. Eu discuti que é possível. Esse nome fala por si só. Sim. E eu, por orgulho pessoal, não cancelei o evento. E ela pediu para mim, muito, né, para cancelar o evento. Mantive o evento, troquei o nome para Brasil Tango Championship. E nessa hora eu perdi todos os patrocinadores, inclusive uma das maiores mídias do Brasil. E decidi fazer com a bilheteria. E aí, claro, foi um fracasso financeiro. Atuando no franqueamento de turismo com o setor de eventos, eu trouxe do setor de eventos um prejuízo para o setor de turismo. No ano redondo, que foi 2010. Foram mais 5 anos de recuperação. E nessa recuperação, no auge positivo, aconteceu outro ano redondo, 2020. O que teve em 2020? Pandemia. A pandemia. Acredite, nós não quebramos na pandemia. Nós assistimos concorrentes nossos e parceiros e fornecedores gigantes, ícones do mercado, quebrarem de turismo. E nós não quebramos. Como? Porque 5 anos antes, nós tínhamos decidido eliminar toda a nossa estrutura física. Eu falei para ela, por que ter orgulho de ter uma sede maravilhosa? Só para dizer que tem. Só para dizer que tem. Se nós pregamos que o franqueado seja home office, nós vamos ser home extreme. Certo. E nós criamos a ideia da célula operacional. Então hoje, ao invés de você ter uma sede na Avenida Paulista, ou numa avenida paralela ou perpendicular à Paulista, gigante, bonita, cheia de estrutura e de funcionários, nós temos células terceirizadas. Com o advento da MEI, a terceirização fica uma coisa natural. Então hoje nós temos um contador, que não é em Curitiba, é em Pato Branco, no Paraná. Nós temos um marketing digital, que é em Pirassununga, em São Paulo. Nós temos um programa de cashback, que nós vamos falar já, que é em Ribeirão Preto. Entendeu? Nós temos o web designer, nossos sites, que é em Tupã, São Paulo também. Entendeu? Tudo terceirizado, MEI. Nós temos assessoria jurídica em Curitiba. Tudo isso fora do escritório de forma terceirizada. A única coisa que nós não terceirizamos é o administrativo financeiro da empresa, que é interno. Sim. E o marketing é conjunto entre mim, que tem uma vocação para o marketing, e uma empresa que nos assessora, que tem sedes também terceirizadas no Brasil inteiro. Que, se eu puder citar o nome dela, é a V4 Company. Com isso tudo, nós emergimos da pandemia mais fortes. E aí o que aconteceu? Como nós sempre fomos criativos, criamos franquias. Foi a primeira franqueadora do Brasil. Criamos o home office no Brasil. Agora nós criamos um projeto de operação própria chamado Viagens com Sentido. O que é Viagens com Sentido? É um projeto, não é uma operadora, não é uma agência, é um projeto de viagens, porque nós intuímos que após aquela pandemia, o viajante quer fazer uma viagem consistente, Certo. que tenha sentido. Existem 2 tipos de público, você sabe, né, Sérgio? Existe o público que compra preço, existe o público que compra conteúdo. Experiência. E o nosso foco, como ela disse, é o público que compra experiência. Quem compra preço vai e não volta mais. Quem compra experiência viaja sempre. Então hoje o projeto Viagens com Sentido, ele contempla operação própria nossa. Hoje nós não compramos de ninguém no Brasil. Nós temos fornecedores diretos na Europa, na América. E quem cria os roteiros somos nós. Nós não pegamos um roteiro pasteurizado lá de fora e distribuímos para as agências do Brasil. Nós criamos o roteiro. Então, hoje, nós temos o melhor Marrocos do mercado, a melhor Turquia do mercado, a mais completa, tudo diferenciado. Vou te dar um exemplo com Marrocos. Num local que nós estivemos recentemente, é o único Marrocos em que você, além de dormir nas tendas
no deserto do Saara, você tem uma aula e assiste como se faz a pizza berbere e o cuscuz marroquino. A pizza berbere, ela é assada embaixo da areia do deserto do Saara. E ela não é aberta, claro, né? Sim. Ela é fechada como se fosse um calzone. E quando você tira da areia e bate, não fica uma areia. Não fica um grão de areia. Interessantíssimo. É interessante. Então, é o melhor Marrocos do deserto. Isso é experiência. Você anda de camelo no pôr do sol, você dorme nas tendas, você visita uma cidade que é totalmente azul, que é Chefchaouen, coisa que poucos colocam porque ela é um pouco fora de rota, mais para cima. Nós colocamos. Quando nós visitamos Marrakech, nós visitamos a casa do Yves Saint Laurent. Ele, após morrer, a casa dele foi transformada em museu botânico. Lindíssimo. Ele que foi um mestre da moda, perfume, lindíssimo. Bolsa. Você tem a loja Yves Saint Laurent lá, com preços acessíveis, nada exploratório, mas você tem um jardim botânico. Ninguém sabe disso. Fantástico. Então você vivencia o jardim botânico. Fantástico. Hoje a nossa casa tem um jardim na rua que é cactos inspirados no Yves Saint Laurent. No Yves Saint Laurent. Todo mundo achou bonito. Elogia, fala, que lindo. Então o nosso Marrocos é diferente. Então nós criamos um produto que você não compara na internet mais. E o nosso franqueado, ele fica confortável, porque ele não está sujeito à comparação. Aí eu vi no shopping, na loja tal, mais barato. Não tem. É um produto só nosso, que só nós temos, que nós criamos e que tem um nome. Todos os nossos produtos, como nós somos especialistas em marcas, já que a Poltrona 1 é a primeira marca do turismo nacional, o Marrocos chama-se 1001 Noites em 7. Contamos a história de Sherazade, que é aquela lenda árabe das 1001 Noites, em que o sultão foi traído pela esposa e jurou que ia se vingar de todas as mulheres do mundo. Então ele toda noite dormia com uma e de manhã matava. E a Sherazade era filha do primeiro-ministro, que era o grão-vizir, e disse: meu pai, amanhã eu quero ser eu. O pai: não vai. Ela disse: eu vou. E foi. E na primeira noite ela contou uma história para ele, que eu não sei se foi Aladim, a Lâmpada Maravilhosa ou outra. E igual novelas de televisão, não teve fim. Ela disse: amanhã eu conto o resto. E assim ela Foram era poupada. 1001 noites. Ela ia contando uma história atrás da outra. E na 11ª noite, o sultão se apaixonou e casou com ela. Então, por isso que o nosso Marrocos chama-se 1001 Noites em 7. Só que o nosso Marrocos em 10. Sim. Nós temos a Turquia, que chama-se De Volta às Cavernas, porque na nossa Turquia você dorme nas cavernas da Capadócia, coisa dos antigos cristãos. A nossa Itália chama-se Sob o Sol da Toscana, La Vita é Bella, para quem conhece filme sabe o que significa isso. E nós temos 2 produtos que não tem no mercado mundial. Um deles é a Rota da Cerveja, na Europa, chama-se 50 Tons de Malte, que vai de Amsterdã até a República Tcheca. E o outro chama-se a Rota do Futebol na Europa, que chama-se Faça Gol, Não Faça Guerra. Este produto é o primeiro produto criado no mundo para promover a paz entre as torcidas. É uma viagem em que vão 18 torcedores do São Paulo, 18 torcedores do Corinthians. Um exemplo. Em Curitiba, 18 Coxa Branca, 18 atleticanos, 18 cruzeirenses, 18 galos. E eles não brigam. Eles vão viajar juntos, vão festejar juntos e vão vivenciar 4 estádios juntos. Real Madrid e Barcelona, que são ícones para o público brasileiro, Porto e Benfica. Nós quisemos a Península Ibérica porque é mais fácil de operar, mais amistosa e mais econômica para o brasileiro. Certo. E dentro de um dos estádios, as 2 equipes torcedoras vão entrar e vão fazer uma disputa de pênaltis entre eles. Um vai ganhar, vai zoar o outro vai abraçar e saímos dali e vamos tomar cerveja. Certo.
na rua principal da cidade, como Las Ramblas, na Espanha. Entendeu? Então, isso é inédito. É o primeiro produto que, além de levar o turismo de uma maneira diferenciada, vai promover a paz. Vou mostrar que é possível você promover a paz entre as torcidas. Mas agora explique o como disso. O como disso. Claro. Claro, nós temos um contrato. Pode haver briga? Não, não pode. Então, se você brigar, você é deportado em 24 horas. E se você não tiver voo por tua própria conta para voltar, você passa a noite preso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que no contrato ele celebra a felicidade e a amistosidade. Você é, por exemplo, corintiano e eu sou São Paulino. Por coincidência, eu sou São Paulino. Uma coincidência, muito tempo. E atleticano. Mas nem por isso eu vou deixar de respeitar um corintiano, um palmeirense, um santista. São seres humanos que têm o direito de torcer para o seu time. Então vamos zoar na hora de zoar juntos. E vamos comemorar juntos. Mas nunca brigar. Sim. Brigar. Como aconteceu num Palmeiras e Flamengo aqui, que teve uma morte, em que não há sentido em torcidas de estados diferentes brigarem. Como teve em Curitiba e Fluminense, Curitiba e Cruzeiro. Não tem sentido. Nós temos um exemplo muito grande que nos inspirou a fazer esse projeto, que é num Atletiba, em Curitiba, o Atlético cedeu um camarote para um torcedor do Curitiba que é deficiente, que não podia e tinha que assistir o jogo do Curitiba, que levar em todos os jogos. Sim. Isso nos inspirou a criar o produto. E mostra que é possível você juntar facções diferentes, com ideologias diferentes, até políticas, desde que tenham a cultura de entender o outro, a diversidade. Nós estamos numa época que prega o respeito à diversidade, de cores, de raças, por que não de torcidas? Então, faça gol, não faça guerra, é isso. É o nosso carro-chefe, o nosso produto novo, que está sendo lançado agora em março, e que nós temos uma expectativa muito grande de aceitação, e que podemos fazer o ano inteiro essa operação a favor do turismo e do torcedor, unindo esporte e viagens. É uma iniciativa bem bacana. Totalmente. Não existe isso. É um nome registrado e que nos encanta poder operar, porque nós visitamos 4 cidades fantásticas, que é Madrid, Barcelona, Porto e Lisboa. E sobre o cashback que vocês mencionaram? O cashback é uma ideia nova. Eu diria o seguinte, nós somos um laboratório de criação, desde 1990. O cashback chama-se Poltrona Plus. Pelo cashback, nós temos parceiros, que são lojas ou são restaurantes. Nós temos uma preferência por restaurantes, que é um lugar que se senta, conversa com calma, em que tudo aquilo que você consumir naquele local é grátis. Quando você viajar conosco. Certo. Então você se cadastra sozinho no aplicativo site, você faz tudo sozinho no teu celular, cadastra a tua nota fiscal, você não pode digitar, tem que ter a foto da nota para validar, nada é fake. Isso gera um crédito para você. E você tem até 200 euros por casal para receber de volta. O custo para o parceiro é 0, para o passageiro ele ganha 200 euros e nós ganhamos um cliente para toda a vida. Então, é um triângulo que soma. É o ganha-ganha. Né? O parceiro, que pode ser um restaurante, não tem custo nenhum. Sim. Ele promove a volta do cliente para gerar mais créditos. Nós, inclusive, damos um marketing de contrapartida para ele, que é anunciar para o cliente que está há 3 meses sem voltar ao restaurante, é anunciar um prato novo, na loja anunciar a chegada do lançamento. E ele pode consumir tanto que ele tenha créditos em excesso. Esse crédito em excesso, ele pode transferir para a próxima viagem ou pode transferir para um amigo ou familiar que viaje junto com ele na mesma viagem. Sim. Ok? Então, chama-se Poltrona Plus, porque é um plus ao consumo dele. Tudo que você consumir no nosso parceiro é grátis quando viajar conosco. Disponível em todo o Brasil nos parceiros, com atendimento em todas as franquias
da Poltrona 1 Turismo. Ótimo. E para finalizar, o que nós podemos esperar de mais novidades pioneiras da Poltrona 1 agora em 2024? Eu acredito, o Sérgio, que 2024 é um ano ímpar, porque estão acontecendo mudanças no mundo, e todas as mudanças elas levam para o respeito à diversidade. É a coisa mais importante que está acontecendo no mundo hoje. É a moção da opinião pública, e tem um inconsciente coletivo se movendo a favor do respeito à diversidade. E nós escolhemos entrar nesse contexto através do esporte. Sim. Turismo e esporte, que é o projeto Faça Gol, Não Faça Guerra. Se nós temos uma diversidade de torcidas, vamos respeitar. Vamos comemorar juntos. Eu perdi, você ganhou. Então hoje você comemora junto comigo com um vinho ou com uma cerveja. Amanhã eu ganho e você comemora também. Mas não vamos brigar nunca. Essa é a mensagem que nós trazemos e é o futuro que nós queremos. Poltrona 1 Turismo, faça gol, não faça guerra. Ótimo. Perfeito. Aldemar, Rosângela, gostaria de agradecer muito pela participação de vocês aqui hoje. A gente também agradece muito a oportunidade, que o que vocês fazem é um painel de uma abrangência muito grande que nos permite e permite a todos colocar suas ideias para que o público conheça. Perfeito. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.